o expositor para visitar, a gente vai pular essa visita da tarde. Coragem. Abrir para ouvir a voz do paciente. E nós queremos aqui apresentar para vocês a visão das famílias. Por favor, deixa eu mesmo tentar passando. Bem, primeiramente eu sou Janaína Souto. De formação eu sou advogada, mãe de 3, Larissa, Pedro e João. Larissa tem 22 anos, tem atresia da mitral, da pulmonar, univentricular do tipo direito, isomerismo direito. Fez Blaylock com a doutora Luciana da Fonseca, Glenn Fontan com o doutor Renato Assad, que juntamente com o doutor Jorge Affione, cardiopediatra de Larissa desde bebê, me ensinaram a treinar o meu olhar para ser dos olhos deles em casa. Então, eles me ensinaram a medir fígado, me ensinaram a medir inchaço, observar a aparência, temperatura, cor de pele, porque era a minha filha em casa que eu precisava transferir para a equipe as informações. E com isso me despertou a curiosidade de saber mais sobre cardiopatia congênita. Nesse mundo, encontrei outras mães com dificuldades de acesso a atendimento, a tratamento. E como eu sou advogada, comecei a instruir essas mães de como proceder. Encontrei também a minha amiga Larissa Mendes. Ela é uma brasileira que mora na Itália, tem 2 filhos, o Luca e o Gabriel. E o Luca tem DSAV parcial, é atleta de futebol lá na Itália. E a Lara é profissional de comunicação e sempre atuou fazendo cursos, guias, orientações, campanhas de conscientização para cardiopatas congênitos. O dia 12 de junho, agora há pouco, foi uma instituição nossa, há muitos anos atrás, quando nós começávamos nos semáforos, distribuindo panfletos para criar esse dia, que hoje ainda não é nacional. O projeto ainda está engavetado, mas já é em todos os estados, porque mães telefonaram para os seus deputados, cobraram até fazer as políticas públicas acontecerem nesse país. Em 2017, inclusive, eu participei do Plano Nacional de Atendimento a Cardiopatas Congênitos e fui homenageada na época, porque em 2015 também cobrei políticas públicas para que esse plano saísse das gavetas. Então, nós acreditamos muito que a união de famílias e médicos é que vai trazer qualidade de vida para os nossos filhos. Então, é melhor darmos as mãos e caminharmos juntos. Deixa eu ver aqui. Doutor Leonardo, a gente perguntou o que gostaria que trouxesse para essa palestra. E eu quero dizer que antes do diagnóstico, a maioria das famílias nunca tinham ouvido falar de cardiopatia congênita, ou pouco sabiam a respeito. No momento do diagnóstico, o chão sai dos pés das famílias, há um ruir de sonhos, toda a expectativa de enxoval, decoração, de maternidade, de amamentação, parece que não vai mais valer a pena, não existe mais. As mães pensam em desistir desse planejamento, porque elas não acreditam que há possibilidade de bebês sobreviverem à cirurgia cardíaca. E aí elas vão buscar informação no Dr. Google. E lá as informações ou são muito técnicas ou muito assustadoras, justamente porque as manchetes são de déficit de atendimento. Quando não, elas vão nos Facebooks e WhatsApps, onde os grupos, por falta de conhecimento de base, acabam confundindo muito mais as informações. Elas comparam, o meu filho tem sopro, o seu também tem sopro. E aí, a falta de conhecimento de base mais confunde do que ajuda. Elas costumam perguntar sobre o tempo de vida, se chega à fase adulta, se há chances de sobrevivência, se tem vida normal. E os pais costumam se preocupar com as questões orçamentárias, se vão conseguir oferecer tratamento adequado para essa criança. Mas não é isso que vai informar elas sobre o tratamento. E sobre o tratamento, elas entendem que é muito sofrimento.
é muita angústia, principalmente quando elas recebem a notícia que vão ser muitas cirurgias ao longo da vida. Elas não acreditam que existem chances, ou ao menos que elas são mínimas. Fizemos uma pesquisa anos atrás e o maior medo das famílias era da morte. Mas o segundo maior medo era da cirurgia. Porque elas associam a cirurgia à morte. Apesar da cirurgia ser o tratamento e a solução, elas acham que essa solução é tão arriscada quanto a morte, é tão assustadora quanto. Levar uma criança para a cirurgia é caminhar para a morte. Quando ela entrega do bloco cirúrgico, quando a mãe entrega a criança no bloco cirúrgico, a criança tem vida. Ela sabe disso e ela quer resguardar aquilo. O fio de esperança que ainda há nela. Ela vai entregar e ela não sabe se ela vai receber de volta vivo. E essa, né, é uma dificuldade de todos, é um momento muito delicado. Aí elas costumam ter uma consulta com o cirurgião, algumas poucas não conseguem isso, mas quando tem, elas não sabem lidar na consulta. E elas costumam querer fugir desse tratamento. Elas querem saber se a gestação, se vai resolver ainda intraútero, se a solução de, antes do nascimento, essa cardiopatia se solucionar espontaneamente. Se alguma medicação resolve, o que acontece se ficar sem a cirurgia, ou vão para temas paliativos, assim, perguntas tangenciais. Se vai engravidar no futuro, que tamanho é a cirurgia, se vai doer, né? São coisas que é puro emocional, atrapalhando a coerência da família. E aí nós fizemos uma pesquisa recentemente, e eu fiz um recorte de algumas falas, porque eu disse, na consulta, o que atrapalhou? Você fez uma boa consulta? O que atrapalhou? E eles responderam, fatores como o meu emocional, eu chorava e eu não entendia o que estava passando. Eu não fiz boas perguntas porque eu esqueci de tudo. Ou, quando elas perguntam, ao sair do consultório, choram e esquecem o que foi respondido. Né? É muito comum isso. Elas termos técnicos que eu não conseguia compreender. Os médicos falam para médicos. Eu não sabia de nada, então é muito complexo o diagnóstico do meu filho. Mas é porque elas não entendem os termos técnicos. Muita informação em pouco tempo. Entre o diagnóstico e o tratamento, elas precisam compreender. É a advogada que nunca estudou medicina, não entende de nada, quando muito foi paciente, que agora vai ter que entender tudo de cardiopatia congênita para uma paciente univentricular cheia de diferenças. É muito complicado. Para uma mãe, então, que não tem a curiosidade do estudo, isso vai ficando cada vez mais complicado. Mas nós sabemos que a cirurgia não é morte. Levar para a cirurgia é necessidade. E cirurgia é vida. E isso eu e Lara repetimos todos os dias para as mães que orientamos. Eu sei que os senhores sabem que 80% nas cardiopatias críticas, ou 90% ou mais de chance de sobreviver e ter uma vida normal, chegar à vida adulta bem. Essa é a realidade do Brasil, com índices muito bons, iguais aos internacionais. Os senhores são especialistas competentíssimos e sabem disso. Essa é rotina para vocês diariamente, mas essa não é a rotina para os pais. Eles não conhecem a expertise dos senhores, eles não sabem os índices brasileiros. Por isso, nós insistimos em incentivar a busca por conhecimento. Falar sobre a cirurgia, de que não é opção, é necessidade. Informar sobre os índices de sucesso e que é possível chegar à vida adulta bem. Ensinar sobre a preparação para a cirurgia. Trazer essa família para incluir dentro da preparação para o tratamento.
Ensinar que se você me entrega essa criança em boas condições nutricionais, saúde bucal em dia, imunização em dia, uma criança que faz atividade ao ar livre, né, se suja, adoece também, com resguardo pré e pós-operatório, as chances são cada vez melhores. Explicar um pouco sobre a montanha, o que nós chamamos de montanha-russa do pós-operatório. De que na UTI, apesar de tudo delicado, os médicos têm conhecimento, uma previsão de que aquelas coisas vão acontecer. Não foi a cirurgia que deu errado. A criança não está inchada porque a cirurgia deu errado. E isso aconteceu, não foi a cirurgia que deu errado, é que faz parte de tudo que aconteceu dentro do bloco cirúrgico e que aos poucos aquilo vai estabilizar. Porque aí as famílias deixam de se assustar com tudo. Uma mãe bem informada, ela consegue entregar a criança no tempo certo para a cirurgia. Porque ela vai fazer acontecer o fluxo ideal. Onde quer que preciso for, ela vai buscar isso. Uma mãe bem informada, ela colabora para o tratamento, identificando sinais e sintomas, mesmo que ela esteja longe do centro de referência. Uma mãe bem informada, ela encara os desafios diferente. Ela vai para um exame querendo saber o que está acontecendo, porque a partir do momento que ela sabe o que é, ela pode buscar algum caminho de solução. Pior é não saber. Ela colabora na UTI sabendo que todos estão contribuindo com a solução do tratamento do seu filho. Ela busca a prevenção e isso é muito importante para os univentriculares. Essa aqui é minha filha. Ela está fazendo reabilitação cardiopulmonar com a doutora Aida, fisioterapeuta lá do INCOR, que está aqui. Doutora Aida está nesse celular, num banquinho, numa casa em reforma. Por quê? Porque minha filha precisa de reabilitação cardiopulmonar. Porque os médicos do meu estado recusaram ela. Então eu vou buscar alguém, um outro estado, que aceite ousadamente fazer por telefone, desde que ela esteja toda aparelhada, mas que ela faça a reabilitação cardiopulmonar que ela precisa. As famílias se sentem impotentes e acham que a responsabilidade é toda do médico. Quando nós participamos tudo isso que eu falei anteriormente, as mães têm consciência do risco, elas compartilham a responsabilidade, elas superam os déficits de tratamento e elas preparam o filho para a cirurgia. Isso somado à expertise dos senhores, nós temos índices altos de sobrevivência, de chegar à vida adulta com qualidade e longevidade. Isso aqui são mães que fizeram acontecer na vida dos seus filhos. Lá na Itália, podiam recusar o DSAV parcial do Luca. Larissa podia, com todas as dificuldades neurológicas, atraso de aprendizagem que ela enfrentou, podia não ter chegado a cursar psicologia como ela está cursando agora. O Hugo, filho da Fabiola Biuro, ele chegou a ser obeso porque não podia fazer atividade física. Ela foi cursar nutrição. E conosco ela criou um programa chamado PFI, que oferece justamente aqueles 5 passos que eu falei para os senhores de nutrição, saúde bucal, imunização. A gente faz esquemas alimentares para as crianças entrarem bem para a cirurgia. Hugo não só saiu da obesidade, mas é campeão de jiu-jitsu na Paraíba. Essa aqui é a Ana Luísa, anomalia de Epstein, TCGA, faz USP, audiovisual e pratica 2 atividades físicas, mas são mães que foram em busca de conhecimento e fizeram das suas equipes extremamente parceiras para chegar a esse resultado. Nós acreditamos muito nisso e convidamos vocês. Nós temos inclusive um curso online e uma vez por mês nós temos médicos explicando alguma cardiopatia ou alguma cirurgia. Doutor Assad, doutor Rodrigo Freire, vários já passaram por nossos encontros.
E eu convido a qualquer um que queira participar e se aproximar das famílias. Nós estamos disponíveis. E quanto às pesquisas, com aquelas respostas escritas, se vocês querem saber exatamente o que as famílias falaram, do que acharam da consulta com o cirurgião, nós vamos disponibilizar, depois só entrar em contato conosco com o Cardiopatia _ Congênita 2, que nós vamos disponibilizar o documento com todas as respostas das 184 famílias que pesquisamos no último mês. Agradecemos a grande oportunidade de falar. Eu queria agradecer o Hospital CEPACO. O Hospital CEPACO é quem pôde viabilizar esse encontro aqui hoje. Ele patrocinou a vinda da Jana e tem ajudado a contribuir e pensando na experiência do paciente. Eu queria que o Marcelo comandasse essa discussão. Alguém quer comentar? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer para a plateia? Pode falar, não estou vendo esse bar. Sebastião, sou de Teresina. Parabéns, doutor Marcelo, parabéns, mãe. Eu fico feliz de ver esse tipo de abordagem, Marcelo. Há uma semana, em Teresina, fui convidado para falar sobre espiritualidade e saúde. E um tema que me pegou assim, talvez é porque o colega que estava organizando o simpósio, ele trabalha comigo e ele sabe que eu sou uma pessoa... eu tenho a minha crença, e ele me vê muito falar das coisas e me chamou. Eu fui estudar e vi que hoje é um tema absolutamente atual. Existe a maioria das faculdades de medicina dos Estados Unidos hoje tem a disciplina espiritualidade e saúde, e está querendo algumas faculdades aqui do Brasil já tem isso. Não sei o que. Fico muito feliz de ver esse tema. Adoro ver isso. Há um ano eu tive do outro lado, eu não era o doutor, eu era o paciente, uma doença grave, e pude ver que realmente você fica refém, você precisa, e teve até um colega que disse: olha, Sebastião, você perdeu o privilégio da ignorância, você sabe, conhece a sua doença, você vai sofrer um pouco mais. Eu tive um câncer de pulmão, graças a Deus fui operado, parece que está bem, mas tem uma história que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, então você fica sempre meio com medo. Mas fico feliz, parabéns, e vou ver se vem ao teu encontro, com fé em Deus. Um abraço. Obrigado, Torcebal. Palmas, muito bom o comentário. Eu queria trazer só um complemento, então, talvez da fala do senhor, que com certeza esse assunto espiritualidade, mas acho que a questão, na verdade, da integralidade, ela está sendo cada vez mais discutida, né? A gente, acho que passa um momento na saúde como um todo, em que a gente deixa de olhar só para questões físicas, né, do indivíduo, e a gente dá cada vez mais atenção para saúde mental, né, saúde emocional, aspectos sociais, aspectos culturais, espiritualidade. Então a gente tem esse desafio aí, né, de desenhar o cuidado de forma aí cada vez mais integral. Eu, como o Léo me deu aqui esse poder, né, também ajudar na discussão aqui da mesa, eu queria parabenizar a tua apresentação, Lina, achei incrível, e eu queria talvez trazer uma discussão para a gente sobre a questão que você trouxe de que conhecimento é poder, né? Então existe um termo aí, né, que está sendo muito discutido nesse assunto, experiência do paciente, experiência da família, que é a história do empoderamento, né? No inglês se fala muito sobre empowerment, né? E o empoderamento, ele é isso, assim, como é que a gente empodera as pessoas? E, primeiro, né, acho que tem uma discussão antes dessa, que é assim, quem tirou o poder das pessoas? Porque quando eu empodero, né, é como se a pessoa não tivesse poder e eu estou dando poder para ela, né? Então a palavra que está sendo discutida hoje em dia é apoderamento. E o apoderamento é assim, eu já tenho poder, eu só preciso exercitar. E muitas vezes quem não deixa o paciente, a família, exercitar esse poder somos nós, profissionais. Então a gente não deixa por vários motivos, né? Várias coisas que a gente faz levam a isso. Então é a comunicação difícil, a distância que a gente cria muitas vezes, né? A história da hierarquia, ó, eu sou profissional, eu sei, você não sabe, porque você
não tenho a informação, eu sou o técnico. Então você trouxe um aspecto muito importante que assim, né, que eu valorizo muito, acredito e vivo na minha prática, e eu agradeço ao Leonardo a ter aberto aqui esse assunto pra gente, porque assim, a gente é um time, né? Não é nós e eles, né? Seja lá como é que a gente vai falar essa história. A gente faz parte de um mesmo time, com objetivos comuns, e o que a gente precisa fazer é se aproximar, entender, né, a perspectiva do outro. E quando a gente traz informação qualificada, né, de uma forma compreensível, isso empodera. Isso faz com que a pessoa e a família, como você trouxe, ela faça de forma mais ativa ainda, parte do tratamento, né? Então não é responsabilidade do médico, ou do enfermeiro, ou da instituição, é responsabilidade de todos, né? Todo mundo tem que estar envolvido. E a educação, eu acho que é a questão que une todo mundo. Então vou passar para o Léo e eu queria ouvir seu comentário sobre isso. Complementar o que o Marcelo está falando, que você fala muito do termo técnico. E é muito difícil para a gente explicar para a família, porque também não tem nada pior do que falar assim, é um buraquinho, vai fechar o buraquinho. Também é muito complicado, porque como sopro tem vários tipos de buraquinhos que você precisa tratar. Então eu queria falar que você comentasse mais sobre isso que o Marcelo falou e sobre o que seria melhor. E vou te fazer uma proposta, e para todos que estão aqui, para que a gente monte um manual de pré, peri e pós-operatório para as famílias, voltado para as famílias, para ser usado em todos os hospitais, com patrocínio do departamento e das famílias, quem as famílias você quiser convidar, para fazer uma curadoria, que a gente use termos que sejam corretos tecnicamente, mas que sejam mais palatáveis para as famílias. Isso é algo que a minha esposa me chama a atenção, que ela é jornalista, minha esposa. Então ela me chama a atenção, ela fala assim, você precisa, as famílias não podem ter dúvidas no pré-operatório, de como é que vai ser, que dia que ela vai internar. Claro que isso vai mudar de hospital para hospital, mas a família precisa saber ter nem que seja um manual com uma local assim, internará a tal hora, chegará a tal hora, ficará em jejum a partir de tal hora, colherá exames, mesmo que deixe alguns espaços em branco para que cada hospital complemente com o seu, mas que a gente possa montar esse manual para ajudar as famílias. Vou tentar lembrar do Marcelo para cá. Vamos lá. A questão do empoderamento, do conhecimento. Eu acredito que, exatamente, as mães já têm o poder. Elas só não reconhecem em si este poder. Mas é muito forte. Eu lembro que o Dr. Fábio Jatene, no lançamento, ele disse, Janaína, não coloquei o seu vídeo, porque além de longo, ele é muito forte. Não sei se o senhor lembra do vídeo da audiência de 2015. Ele é muito forte, porque mexe, é a dor do paciente, é a força da mãe. É a força da mãe. E elas só precisam reconhecer isso dentro delas, de que elas não estão impotentes, de que elas são parceiras dos médicos no tratamento. São os olhos deles em casa e é a mãe que força a secretaria a fazer o tratamento, é a mãe que... Em 2018 houve uma falta de tubos de Fontan aqui no Brasil. Não podia comprar o tubo de Fontan. Eu moro em Brasília, eu fui no Ministério da Saúde. Disse, olha, as equipes das filas de Fontan estão crescendo e eu quero uma forma de comprar os tubos de Fontan. E a gente conseguiu, na época, um ofício de exceção. E aí as equipes, a mãe dizia, olha, Rio de Janeiro, o meu filho está lá na fila. Eu fiz, ó, pede a equipe, leva isso aqui para a equipe, esse ofício de exceção, e a equipe vai conseguir comprar o tubo de Fontan. Era assim, de um por um. Mas era a família ajudando ao médico a atender o filho. Elas não acham que isso é possível. Mas é possível. Sim, e a gente fez acontecer. O dia 12, nós fizemos acontecer. E tudo mais que necessário for, nós precisamos ser a mãe que nossos filhos precisam. Então, vamos atrás de fazer isso. Há uma força muito grande nisso e é absolutamente possível. Quanto aos termos e explicações,
nós somos, Lara e eu, a favor da mãe. O primeiro mandamento da mãe de cardiopata congênito é aprender o nome da cardiopatia do seu filho. Nenhuma mãe pode chegar para a gente dizendo assim, toda vez que alguém lá nos pergunta assim, ai, meu filho tem sopro, olha, volta lá, lê o teu eco. Lá na conclusão vai ter um nome. Aquele nome, nós criamos online uma carteirinha para as mães preencherem com o nome e os procedimentos e os dados dos médicos. Até para apresentar em emergência. Você pode esquecer, você pode... Então, anota isso. Isso aqui, você tem que levar... O seu filho tem que dar isso para a vida. Né? É um material gratuito que a gente... É só clicar lá, baixar, está no computador. Eu gravei em cartão de PVC e minha filha anda com ele. É o que facilita. Porque mãe tem que saber alguns termos técnicos, sim. É abraçar a nossa condição e a nossa realidade. Ah, é muito difícil. Tá, mas é o que seu filho tem, você vai ter que aprender, mãe. Vamos lá forçar para os dois lados. Assim como elas dizem, eu estou emocionalmente abalada, eu não consegui fazer uma boa consulta. Você não já sabe que isso vai acontecer? Leva um checklist. Anota as suas consultas, as tuas dúvidas em casa e leve. Mas aí o médico não gosta quando eu chego com o checklist. E aí eu falo para os senhores, não tem nenhuma relação com dúvida a competência dos senhores. Não é colocar o profissional contra a parede. É a necessidade da mãe, que sabe que vai sair dali e vai esquecer. Eu lembro que eu perguntei ao Dr. Jorge, ela vai poder engravidar? Porque eu também tive aquela fase de negação de não saber de nada. E eu deletei isso da cabeça. Anos depois, uma pessoa me perguntou, ela vai poder engravidar? E eu não sabia responder. Comentei com a minha mãe. Aí a pessoa perguntou, ela fez para o Dr. Jorge e ele respondeu. Na hora, veio aquele choque no meu cérebro, eu lembrando da cena e ele dizendo, por agora não vamos falar sobre isso, daqui para lá muita coisa pode acontecer. E naquele momento eu entendi que ele queria dizer, possível que não, né? Mas, e aí eu queria fechar a boca da minha mãe para ela não me fazer lembrar daquilo, porque o emocional vai lutar contra a família. Para vocês é um paciente dentro de uma lista de tantos, e eu não estou dizendo que os senhores são distantes da realidade das famílias, que eu sei que não são, mas é porque para nós é o filho, muitas vezes o único filho, como outro dia bem lembrou o doutor Renato Assad, muitas vezes um filho de uma mãe com lúpus, de uma mãe que investiu em FIV e já teve outras tantas perdas gestacionais e agora vem um cardiopata que ela vai ter que enfrentar não sei quantas cirurgias e ela está lutando pela vida daquele filho que está por um fio na cabeça dela. Então, é realmente preciso compreender a posição dos senhores e a posição das famílias, ajustar isso para caminharmos juntos. Estouramos o tempo. É bom que tem bastante gente, mas vou dar voz para... Léo, sobre um assunto desse... Que surpresa, você é o primeiro inscrito do Fernando. Fica quieto, né? Fernando Antoniali não falar. Não, peraí. Você pediu a palavra? Nádia primeiro. Nádia. É a primeira vez, depois você. Essa voz de fala, essa voz do paciente, para mim, tem importância há muito tempo. Então, tem algumas atitudes que eu tomo, que é, a primeira delas, explico tudo, exatamente tudo, com muito detalhe. E disponibilizo o meu número para que a família me pergunte tudo que ela lembrar em casa. Mãe, eu vou responder de madrugada. No outro dia você vê, mas eu vou responder. A outra, eu sei que não é todo mundo que vai ter essa disponibilidade, mas para mim funciona. Eu entrego uma descrição de cirurgia. Os termos são técnicos, mas eu falo, plastifique e leve para a vida inteira, porque eu estou aqui agora na vida do seu filho, mas você está para sempre. Pode ser que você mude de médico, de estado, de país, e isso é importante. Então, são coisas que eu considero assim, que são importantes, porque ali está descrito o que foi feito. E eu recebo muito paciente que não tem esse detalhamento
E a gente tem que descobrir com exames complementares que talvez não fossem necessários. Uma nova tomografia, mais de uma, que às vezes não seriam necessários. É radiação ionizante. Só Obrigado, dicas Naya. que a gente pode... Fernando Waldster, depois da Cris. Eu vou tentar ser bem breve, porque acho que a comunicação é uma coisa importante, parece que as respostas aí é ser ouvido, né? E que a gente se comunique bem. E acho que todos nós temos a necessidade de conversar, mas nós também temos uma preocupação com a questão do tempo. Um tempo atrás, talvez uns 3 anos atrás, me preocupado que não tinha tempo para a família, eu comecei a computar meu tempo. Por 30 dias eu marquei no caderno os meus horários. E comecei a perceber que estava ficando, às vezes, tempo demais no hospital. Num dia que eu não tive cirurgia, por que eu fiquei 3 horas no hospital, 4 horas? Mas o que eu fiz esse dia? Quase não fiz nada. E, na verdade, foi a questão de parar e conversar com a família, de dar o tempo. Isso é meu hábito, puxar uma cadeira e conversar sobre o pós-operatório. Eu acho que tem que conversar sentado. Beleza. Mas o problema é que a gente também tem outras coisas para fazer. Tem que publicar, tem a família, tem outras coisas. E aí eu entendi que outras pessoas precisavam conversar. Não tinha que ser só eu, só o cirurgião, só quem comanda. E aí surgiu um problema, porque eu pedi para as pessoas conversarem mais, a equipe ser mais comunicativa. E as pessoas não são iguais. E um dia me chamaram correndo que eu tinha que conversar com uma família que estava desesperada, uma criança em ECMO, e a família estava lá chorando, revoltada, e eu fui entender o que ia acontecer. O médico acabou de me falar que isso aqui é que nem uma moeda, a gente joga para cima, 50% vive, 50% morre. E eu fui conversar com o colega e falei, meu amigo, por que você falou um negócio desse? Eu um jeito de explicar, que eu quis que eles entendessem. Não é isso, a mortalidade não é essa, ECMO pós-cardiotomia, 52%, 55% de sobrevida, é isso, Marcelo. É uma sobrevida baixa mesmo, a gente sabe. Entrou em ECMO, tem uma grande chance de morrer no pós-operatório. Mas eu falei para ele, cara, isso aqui não é jogar moeda, a gente não está jogando moeda. A gente está lutando para salvar essa criança. E aí, agora, por último, nós estamos com a questão da equipe de cuidados paliativos, que eu também inicialmente falei, peraí, minha criança não está em paliativo, mas existe o paliativo progressivo, me explicaram isso, então tem uma equipe de paliativo progressivo para conversar. E aí eu jogo para vocês a pergunta, quem conversa? Todo mundo conversa, então a gente tem que treinar todo mundo a ser pessoas comunicativas. A equipe de cuidado paliativo progressivo conversa, ou uma pessoa da equipe, o cirurgião ou o coordenador clínico conversa? Quem conversa? Eu vou trazer essa pergunta, ela é super complexa, ela não tem uma resposta correta, tá? Mas assim, eu vou te falar um pouquinho também da minha vivência, da minha prática e o que está sendo discutido no mundo inteiro. Existe uma figura que é a figura da coordenação do cuidado. O que acaba acontecendo? Um paciente que é complexo, né, que tem uma patologia complexa, que precisa de múltiplas equipes, múltiplos profissionais. Tem alguém ali que tem que coordenar esse cuidado junto com a família. E essa pessoa, ela é o representante perante aquela família, aquele paciente, né, de tudo que está sendo desenhado e acordado. A gente tem uma fragmentação muitas vezes também até do registro do plano de cuidado, né? Eu trouxe aqui de propósito a história do plano, porque assim, eu puxo para um lado, o outro profissional puxa para o outro, e cada plantão se troca, aquilo se perde, enfim, então tem uma fragmentação, mas assim, acho que tem essa figura do coordenador do cuidado. Então assim, quem é o coordenador? Então é o Marcelo, tá bom, Marcelo, ele tem essa função e esse papel de liderar a comunicação com a família, com o paciente e com os outros profissionais para entender assim, o que está dando certo, o que não está dando, o que precisa ser revisto, né? Agora, no dia a dia, a família ela vai fazer o quê? Ela vai conversar sobre várias outras questões. E assim, eu como paciente agora, tirando o chapéu de profissional, eu já tive várias experiências comigo e com familiares, inclusive com filho, e o que eu senti na pele? O profissional que a gente mais tem contato é o técnico de enfermagem, que é quem fica com a gente o tempo inteiro e é com quem a gente conversa muito. É assim, durante as minhas internações dos meus familiares, a equipe médica passava 1 vez, 2 vezes ao dia e eu conversava naquele período que era possível com eles, mas o restante do tempo eu ficava com a equipe de enfermagem. E aí, se a gente não qualifica, não desenvolve, né, e não empodera essa equipe para conversar, acolher, escutar, porque talvez a equipe ela não vai precisar falar sobre a questão técnica do procedimento, mas ela vai entender que a família precisa de um suporte emocional, que a família precisa ser capacitada e educada para sair de alta com os preparativos do que ela precisa. Então, eu diria assim que todos teremos que conversar, mas na hora de tomar a decisão e fazer o desenho do plano, precisa ter uma coordenação de cuidado, senão fica a coisa fragmentada. Você quer falar ainda, Cris? Eu queria fazer uma complementação.
Doutor Fernando, pode-se pensar assim, no caso de crianças, então o cardiologista pediátrico explica. Mas eu que venho depois, se ele falhou, eu vou saber? Não é melhor eu sentar e explicar? Para não correr o risco de não ter sido bem explicado ali? Mas eu tenho consciência de que o cardiologista pediátrico da minha equipe fez o seu papel direitinho e explicou direitinho. Custa perguntar à família, você entendeu tudo do tratamento? Você entendeu o que vai ser feito aqui? Vamos junto nessa? Qual é a sua dúvida? A respeito da documentação, isso é muito importante. Lá no nosso material gratuito a gente fala disso, porque há famílias que chegam para aplicar no postinho a vacina e não sabem da timectomia, porque não foi informado na alta, porque não recebem, não sabem que documentação precisam sair do hospital e como é que fica o plano de vacina dessa criança. Mas não tem problema, o timo não vai fazer tanta diferença, mas as nossas crianças são operadas na fase de plano de vacinação. E há regiões que a recomendação da sociedade é suspender, por exemplo, a de febre amarela. E aí, como é que fica? Então, a mãe precisa dessas informações. Não, a equipe, ela vai ser a ponte da equipe cirúrgica para o pediatra, principalmente se estiver em outra cidade. Então, essas informações precisam ser passadas. Cris, pode falar? Léo. Bem, parabéns pela originalidade da mesa. Meu nome é Acrísio Valente, eu sou cirurgião cardíaco, minha área de atuação favorita é cardiopatia congênita. E eu estou na diretoria de comunicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Então, Léo, eu pedi para falar, para não esquecer depois, porque eu queria deixar público. Como diretor de comunicação, eu estou meio que responsável pelo site, pelo Instagram. E eu achei incrível ambas as apresentações, especialmente a sua, porque é algo que realmente é muito importante. A gente não pode esperar que o paciente entenda, a gente é que tem que ir ao paciente. No meu consultório eu tenho um coração, um modelo, e eu dou uma aula para o paciente do que vai acontecer. E quando a gente vai operar um paciente, falando agora dos adultos em cardiopatia congênita, aquele adulto que vai para a sala dizendo, doutor, eu não vou aguentar, não vai dar certo, esse paciente vai pior. Aquele paciente para cima, ele vai melhor. Mas enfim, para não me alongar, Léo, eu peço a ajuda do departamento para que a gente, de alguma forma, ou no site... Existe. E nós, inclusive, colocamos aqui, parte do nosso curso. E ele vai letra por letra. Porque a gente sabe dessa dificuldade. Eu sei onde o meu calo aperta. Então, a gente busca essa solução. Isso pode ser ampliado. Isso aqui a gente fez para mães. Nossa. Entendeu? Então, isso a gente tem... Isso aí. Vale o site como forma de popularizar para quem não usa as redes sociais, mas as redes sociais são muito mais rápidas hoje. Hoje, a atenção está voltada para os celulares e redes sociais. É a nova TV, né? Enfim, pois é, precisamos ver isso aí. O que me veio à cabeça era algo não muito longo. CIA, o que é CIA? Mas a ideia está lançada. O coração tem 4 buracos. Departamento O sangue vai daqui para cá. Tem um buraco na parede que faz com que o sangue passe de um lado para o outro. Estourou já de tudo. Enfim. Estou sendo chamado a atenção, mas não Então, posso deixar o vice-presidente Valdes Terra. Tá, mas viu, Léo, fica aqui o nosso compromisso. Eu peço ajuda do departamento para que a gente abra algum caminho para oferecer aproximar o paciente da gente. Eu acho que isso é mais importante na congênita, inclusive em tudo, mas nesse primeiro momento do que na cardiopatia adquirida. É que o Marcelo está falando que chama alfabetismo em saúde. Ok. Vou falar, Valdes Terra, para a gente encerrar. Parabéns, é uma mesa redonda, uma mesa que a gente fez isso em Fortaleza, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Cardíaca, quando deram uma oportunidade, fizemos uma mesa, só que complementamos com mais 2 personagens, o gestor público e o diretor do hospital. Trazer o médico para a família, o médico já está engajado. Talvez seja um pouquinho de refinamento nessa relação, mas
Nós já somos de corpo e alma da família e da criança. Agora, tem dois entes que são muito distantes. Instituição, que bom ver o CEPAC patrocinando essa situação, e outro é o gestor maior, que é o gestor ou do plano de saúde ou outro. E a gente fica, nós médicos, buscando insumos para operar as crianças. Não é nossa responsabilidade. Então a gente precisa sentar nessa mesa, mas esses dois eles precisam compartilhar conosco a dor, que não é só sua, é nossa. Aí eu deixo um recado, doutor Valdester. Conte com as mães. Sabe o que é que eu digo às mães? Lá em Pernambuco, lá em Brasília, o ICDF estava numa situação de falta de insumos. Eu disse, sabe o que vocês vão fazer? 13 mil mães. Vão lá nas páginas do governo, onde eles ficam anunciando que estão fazendo tudo bem, em cada post que diga assim, construímos, asfaltamos, não sei o quê. Você vai lá e diz, meu filho está na fila, minha criança vai morrer porque você não faz atendimento, não amplia. Porque o ente público, ele vive da imagem. Cada voto indo cobrar nas redes sociais, expondo que ele não está cumprindo o seu papel, é o que faz ele se movimentar. Há 21 anos, a Eu gente conheço o seu trabalho. já usa as mães para essa situação. Há 21 anos, a gente fundou uma instituição filantrópica que cuida de crianças em Fortaleza. E a gente alterna na direção geral um médico ou uma enfermeira, que a instituição é formada por médicos, enfermeiras, outros profissionais de saúde e mães. Hoje o presidente é um advogado, pai de uma criança. Já teve avô de criança, diretor geral, essa coisa toda. Então, e quando o calo aperta, eu não tenho outra dúvida. Eu ensino as mães a trabalhar junto com a imprensa, junto com o governo, e porque eles batem. E quando a gente vai para a reunião, só para mostrar para eles, não deve ter ninguém aqui gravando, não grava isso não. Eu digo, nós vamos na reunião agora com o promotor de justiça, com a Secretaria de Saúde, com todo mundo. Vocês batam no secretário de saúde, xinguem, façam tudo e eu vou dar uma de bonzinho. Então, numa das vezes, a mãe disse, eu vou matar o senhor, porque se o meu filho morrer, não sei o quê. Eu não faça isso, que ele vai resolver o problema lá, não sei o quê. Saímos de lá, nós somos amigos do secretário, o antigo secretário, disse, pô, Alexandre, não traga esse povo não, vá lá na secretaria que eu resolvo essa situação. Então, se a gente compartilhar a dor, a gente consegue absolutamente tudo. Eu quero agradecer, peço desculpas imensamente, eu fui o pior moderador até do congresso todo, que atrasei toda a sessão. Vamos entregar agora para a organização. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos lá. Não, deixa eu só encerrar aqui. Tira aí. Deixa eu só encerrar, que eu só vi. Tudo bem? Essa foto vai para o Dr. Herói.